Isto é, os emergentes, inclusive o Brasil, estão descasados da crise. Não serão atingidos pela crise, porque nós estávamos crescendo até setembro, etc. Todos os emergentes cresceram muito, e os Estados Unidos em crise, a Europa também com problemas. Só que aí quebrou o banco americano Lehman Brothers, e o crédito internacional entrou em colapso, inclusive as linhas de crédito para o Brasil. E então a economia brasileira sofreu pesadamente no final de 2008. Né? Só que existiam algumas diferenças fundamentais. Em primeiro lugar, o Brasil tinha recursos. Nós tínhamos reservas internacionais, 205 bilhões de dólares. Os bancos tinham depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil. A saúde do sistema financeiro era, no Brasil, sólida, ao contrário de outros países. Por quê? Porque nós já temos passado esses problemas no futuro, tivemos crise bancária nos 90, etc. A legislação brasileira muito rigorosa de fiscalização bancária, de exigência de capital, etc. E a dívida pública proporcionalmente em relação ao produto menor do que a média dos países do G20, etc. O Brasil fez um ajuste sério, né? Inclusive nos últimos anos, um ajuste muito importante, em que a dívida pública, para vocês terem uma ideia, caiu de perto de 60% no começo de 2003 para hoje abaixo de 40%, né, do produto, 60% do produto, abaixo de 40% do produto, na dívida pública total líquida. Né? O Brasil, portanto, teve muito melhores condições. A inflação, durante 8 anos, tá, seguindo rigorosamente as metas, às vezes acima, às vezes abaixo, como é o que deve ser, chama-se orbitando em torno da meta central. Né? E o Brasil, portanto, tinha condições favoráveis. Então, o Brasil tomou medidas sérias em 2008. Né? O Brasil tinha reservas internacionais e emprestou dólares para as empresas que tinham dívidas em dólares, e bancos e etc. O Brasil vendeu dólares, o Brasil enfrentou uma crise nos mercados futuros também, com ação forte do Banco Central. O Brasil pôde oferecer incentivo fiscal, posteriormente, com a redução do IPI, etc., uma série de coisas. Mas o fato concreto é que uma crise que chegou no Brasil via crédito externo, atingiu o mercado de crédito brasileiro, mas o Brasil, por adotar as medidas fortes rapidamente, tinha recursos para isso e, em pouco tempo, a economia brasileira estava crescendo rapidamente. Foi o país que enfrentou a crise de uma das formas mais bem-sucedidas, talvez mais bem-sucedida. A crise no Brasil foi curta, né? E o Brasil saiu mais forte do que entrou na crise. Então, o Brasil está nessa trajetória. Evidente, mais uma vez, que não está imune à crise. 2008 mostrou isso. Né? A crise pode atingir, sim. Portanto, temos que nos preparar, etc. Agora, boa notícia. 2008 mostrou que nós temos recursos e, com boa administração rigorosa, rápida, firme, o Brasil tem condições de enfrentar e sair bem do processo. Né? E a indústria gráfica é uma indústria, evidentemente, importantíssima para o país, você sabe disso melhor do que eu, aqui com um PIB, né, uma produção total, uma produção industrial de praticamente 30 bilhões de reais ano, gerando 220 mil empregos, 20 mil empresas. Isso é uma coisa importantíssima, porque o país é feito, de fato, a economia do país é feita principalmente pelas pequenas empresas, que são os grandes empregadores. A indústria gráfica é um exemplo disso, 220 mil empregos. Tá? É fundamental este processo, né? Exportações, etc. Então, o Brasil tem, nesse aspecto, uma vantagem, mais uma vez, diferente do que era a nossa situação no passado, do que é muitos outros países. Nos últimos anos, nós construímos um mercado interno forte. 36 milhões de brasileiros entraram na classe média. Mais de 25 milhões de brasileiros cruzaram a linha de pobreza para cima. Então, hoje, o mercado de consumo brasileiro é mais forte, é mais robusto. Hoje, o Brasil tem uma taxa de desemprego ao redor de 6%. É uma das mais baixas do mundo hoje. Já chegamos a 13% em 2003. Então, hoje, o Brasil tem mais condições de enfrentar a crise também por isso, pelo
mercado interno mais forte, que, em última análise, é o grande consumidor, principalmente de produtos como, por exemplo, produtos da indústria gráfica. Né? Então, qual é a mensagem fundamental que eu gostaria de deixar aqui para todos vocês, nesse congresso extraordinário que se realiza a cada 3 anos? É o seguinte: é um momento de cuidado, sim, é um momento de estarmos todos trabalhando duro e alertas e preparados para enfrentar os problemas, mas temos condições de enfrentá-los, já enfrentamos de forma muito bem sucedida no passado, e não é o momento de deixarmos de investir, aumentar a produtividade, continuar produzindo e olhando o futuro. Porque agora o Brasil tem uma diferença fundamental do que era no passado. Hoje o Brasil é previsível. Isso é muito importante. Eu vivi no exterior, numa época onde, por exemplo, eu participava do conselho de algumas grandes corporações globais, e uma das coisas que me aborrecia muito é que, quando vinha um projeto de investimento para o Brasil, normalmente a taxa de retorno exigida para que esse projeto fosse aprovado era muito mais alta do que países similares. E eu perguntava por quê, já sabia a resposta, eu falava, não, porque o Brasil é pouco previsível, tem crises periódicas, etc. Então, já que é pouco previsível, eu tenho que fazer um planejamento de curto prazo, então eu tenho que garantir para fazer o investimento, eu tenho que ter certeza que eu tenho um retorno alto, até para pagar em curto prazo, porque eu não sei o que vai acontecer. Hoje não. Hoje nós podemos ter muito mais segurança de que o Brasil pode diminuir um pouco a taxa de crescimento, dependendo da situação, etc., mas é um país que tem condições, de fato, de crescer. Né? E, portanto, vocês podem ter este tipo de previsibilidade e continuar aumentando a competitividade, o que significa cada vez ser mais produtivo, cada vez produzir com custos menores, mais eficientes e enfrentar a concorrência internacional, de que esse é o outro lado da crise. O mercado internacional hoje é duro. É um processo de competição muito agudo, né, no mundo todo hoje. Mas o importante é que nós temos condições, sim, de enfrentar isso. Nós temos o desafio, né, como resultado do sucesso. Né? Por exemplo, mão de obra. No passado, muitos de vocês estavam preocupados com as vendas, não sabiam o que ia acontecer. Amanhã, não sei, quem sabe, será que o mês que vem não vai ter uma crise? Né? Muitos de nós somos de uma época em que se discutia quando é que nós vamos sair da crise, e quando é que nós vamos entrar na próxima crise, como é que nós vamos evitar a crise, etc. Agora não. Não existe, e, portanto, a preocupação é muito menos se vocês vão continuar a vender, mas muitas vezes já começa a haver uma preocupação de achar operário qualificado, funcionário qualificado, a mão de obra, etc. Por quê? Porque o país está crescendo. Muito, fortemente. Então, o país entra num novo patamar. Isso já aconteceu em países asiáticos, é um processo interessante. Por exemplo, eu vi isso acontecer durante muitos anos, acompanhando de perto a questão de Singapura, por exemplo. Singapura tinha mão de obra barata, mão de obra abundante, etc., muito desemprego, etc., e portanto, era essa a força competitiva do crescimento de Singapura, empregando cada vez mais. Quando começou a atingir os limites, isto é, o desemprego ficou baixo, então não se achava mais com tanta facilidade trabalhadores, né, qualificados, com salário baixo. Então, o que aconteceu? Os salários começaram a aumentar. Qual foi a solução para esse processo? O aumento da qualificação dos trabalhadores, para que passassem a ser mais produtivos e pudessem, de fato, ganhar mais, mas, ao mesmo tempo, produzir mais. E aí nós temos educação, treinamento, etc. E aí eu acho que é o grande lema